Em relação à polícia administrativa, ao poder de polícia administrativa, determinados órgãos públicos possuem poder de polícia administrativa. São aqueles órgãos de regulação, de fiscalização. Se determinada atividade comporta risco à sociedade e a sociedade deseja que a atividade seja regulada, é razoável supor que a autoridade responsável por essa regulação e fiscalização tenha algum poder sobre o cidadão para que ele cumpra com as normas estabelecidas. Esse poder é chamado de poder de polícia administrativa. Os órgãos que possuem poder de polícia administrativa normalmente são responsáveis pelo registro de pessoas físicas e jurídicas para o exercício de determinadas atividades, como é o caso do comércio, da produção e do armazenamento de agrotóxicos. Essas pessoas físicas e jurídicas deverão cumprir com as regras estabelecidas na legislação para aquela atividade. E os servidores públicos responsáveis pelo poder de polícia administrativa poderão estabelecer sanções para aqueles que descumprirem a legislação, seja através de multa, de apreensão de produtos, suspensão de registro e assim por diante. Normalmente, os servidores públicos responsáveis pela fiscalização são funcionários concursados e estatutários. Como regra, é isso que acontece. Existem alguns órgãos onde os servidores não são estatutários, como, por exemplo, o caso do CREA é assim, fiscais são seletistas. Eu entendo que isso é inconstitucional. Os fiscais do SIDASC, que é o equivalente da ADAPAR em Santa Catarina, também são seletistas. São dois exemplos. Já os órgãos responsáveis pela fiscalização e normatização deverá possuir esse poder estabelecido em norma legal. Como exemplo, aqui a Lei 17.026, de 2011, que cria a ADAPAR. Então, lá no artigo 3º, ela estabelece aqui, compete à ADAPAR fazer o quê? Propor, planejar, coordenar, supervisionar, fiscalizar políticas, fiscalizar a certificação sanitária animal e vegetal, fiscalizar o trânsito de animais e vegetais, fiscalizar produtos e insumos agropecuários e assim por diante. Então, na lei que cria o órgão que possui poder de polícia administrativa, está estabelecido quais são as suas competências. Bom, em relação à Lei Federal 9784 de 1999, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. A Lei Federal 9784 de 1999, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. Então, os servidores públicos que possuem poder de polícia administrativa devem seguir essa lei federal, porque ela regula todos os procedimentos administrativos no âmbito da administração pública. Essa lei ela funciona como uma cartilha de regramento a ser observada no trâmite dos processos administrativos. E essa lei estabelece os direitos e deveres dos administrados. Por isso que é importante conhecer um pouco desta norma. Em relação aos direitos, é direito do administrado ser tratado com respeito pelos servidores públicos, ter ciência da tramitação dos processos administrativos dos quais seja interessado, ter vista dos autos, obter cópia dos documentos e conhecer as decisões. Também é direito formular alegações e apresentar documentos antes da decisão administrativa e ser assistido por um advogado. São deveres do administrado expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, ou seja, ficar com medo de responder os questionamentos, e prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Veja que essa lei ela estabelece direitos dos administrados e estabelece deveres dos administrados. Porém, quando você vai lá nas sanções, então vamos admitir que o administrado não cumpra com algum dos seus deveres. O que é que vai acontecer com ele? Né? Então vamos lá nas sanções, está lá na página 8. Diz o seguinte: as sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Essa lei não estabelece uma penalidade se você deixar de cumpri-la. Porém, o Decreto Federal 4074 de 2002, que faz parte da legislação de agrotóxicos, estabelece o seguinte: das sanções administrativas, a multa será aplicada sempre que o agente opuser embaraço à fiscalização dos órgãos competentes. Então, a legislação federal de agrotóxicos estabelece
que a multa será aplicada sempre que o agente opuser embaraço à fiscalização dos órgãos competentes. Isso significa que se o administrado opuser embaraço, se ele não expor os fatos conforme a verdade, se ele não prestar informações que lhe forem solicitadas, não colaborar para o esclarecimento dos fatos, isso caracteriza o embaraço à fiscalização. E aí, necessariamente, vai sair uma multa daqui. Em relação à decisão e motivação, já comentamos aqui, toda decisão de processo administrativo, toda decisão sobre solicitações ou reclamações, etc., deve ser motivada de forma explícita, clara e congruente. A motivação das decisões decorre da necessidade de que a autoridade está submetida aos princípios da administração pública, entre eles a legalidade, a finalidade, a publicidade e a motivação. Então, todos os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e com indicação dos fundamentos jurídicos.